Vince McMahon, o nome que ressoa como lenda dentro do mundo do wrestling profissional. O homem por trás do império WWE. O responsável por transformar um negócio regional em uma das maiores potências do entretenimento mundial. Mas até que ponto esse sucesso foi construído com ética? Hoje você vai saber a verdade por trás de Vince McMahon. Uma história cheia de escândalos, polêmicas e decisões muito questionáveis, e até mesmo alegações perturbadoras envolvendo sua própria filha Stephanie McMahon. Já se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like. Ao longo das décadas, Vince foi acusado por várias mulheres de conduta sexual inapropriada, incluindo abuso de poder, chantagem sexual e até mesmo estupro. Um dos casos mais famosos foi o de Rita Chatterton, ex-árbitra da WWF. Ela, inclusive, foi a primeira árbitra mulher da WWF, que o acusou publicamente de tê-la estuprado em 1986 em uma limusine. Anos depois, ela reforçou o depoimento e chegou a receber apoio de outras figuras da indústria. Além disso, em 2022, uma bomba explodiu quando foi revelado que Vince teria pagado mais de 12 milhões de dólares em acordos silenciosos com ex-funcionárias que o acusaram de assédio. Esses pagamentos vieram à tona em meio a uma investigação interna que forçou Vince a se aposentar temporariamente. Vince também foi envolvido em um caso sombrio ligado à morte de Nancy Argentino, namorada do lutador Jimmy Superfly Snuka. Snuka foi o principal suspeito do assassinato em 1983 e Vince teria ajudado a apagar o caso. Ele teria ido pessoalmente até a delegacia e, segundo rumores, usado sua influência e dinheiro para encerrar o processo. Anos depois, Snuka foi indiciado, mas faleceu antes de ser julgado. Nos anos 90, Vince foi processado pelo governo dos Estados Unidos por distribuir esteroides anabolizantes para seus lutadores. Embora tenha sido absolvido, o julgamento revelou uma cultura tóxica de uso de drogas, pressão psicológica e exploração. Diversos lutadores morreram jovens por problemas ligados a drogas e abusos físicos. Vince era acusado de ignorar sinais de exaustão, lesões sérias e dependência química em nome do lucro. Tanto é que Vince, quando ele ainda geria a WWE, quando ele tinha poder criativo sobre a WWE, ele era muito famoso por não dar férias aos lutadores. Ele era muito famoso por deixar os lutadores, como dito anteriormente, na exaustão. Tanto é que eles trabalhavam até mesmo em Natal, em época de fim de ano, né? O que não acontece mais hoje. O Triple H, sempre quando chega em datas comemorativas de fins de ano, ele grava os shows antes dessas datas para dar aos lutadores o merecido descanso e aproveitar aquele tempo com os seus familiares. Casos como o de Ed Guerreiro, Chris Benoit, o Maga, Test e outros tantos geram perguntas. Quantos desses homens poderiam ter sido salvos se tivessem tido apoio real da empresa? O caso de Chris Benoit ainda é um dos mais controversos da história da luta livre. Em 2007, Benoit assassinou sua esposa e filho antes de tirar sua própria vida. A WWE apagou praticamente toda a história dele de seus arquivos. Tanto é que o nome dele até hoje é proibido de ser mencionado publicamente em coisas, em eventos relacionados à WWE. Mas muitos fãs e ex-lutadores alegam que o estilo de luta brutal e os danos cerebrais acumulados durante os anos contribuíram para esse desfecho trágico. E quem controlava isso? Exatamente, Vince McMahon. Em 2022, quando os escândalos de assédio vieram à tona, Vince foi forçado a se afastar do cargo de CEO da WWE, mas o afastamento não durou nada. Em 2023, ele retornou discretamente à empresa e participou da negociação da fusão com a Endeavor, que criou a TKO, controladora da WWE e o UFC. O problema é que, mesmo após todas as polêmicas, Vince nunca foi responsabilizado judicialmente. Sempre escapou, seja pelo dinheiro,
influência ou silêncio comprado. Agora, um dos temas mais perturbadores da carreira de Vince McMahon foi a forma como ele inseriu sua própria filha, Stephanie McMahon, em histórias bizarras e altamente sexualizadas. Em uma entrevista antiga, foi revelado que Vince quis escrever um roteiro onde Stephanie estaria grávida do próprio pai. Sim, Vince queria simular uma história de incesto entre ele e sua filha. Felizmente, essa ideia foi vetada por Stephanie, que, segundo relatos, ficou horrorizada com a proposta. Mas o simples fato disso ter sido considerado por Vince e considerado muito sério já é mais do que chocante. E não parou por aí. Stephanie foi colocada em várias situações constrangedoras na TV, inclusive sendo desonrada por outros lutadores e com a permissão do pai. Essas situações incluíam xingamentos, humilhações e até mesmo enredos em que ela seria estuprada por outros personagens. Tudo aprovado por Vince para gerar audiência. Inclusive tem uma história de que a Stephanie McMahon, em um segmento, iria beijar Eric Bischoff e Vince McMahon estava por perto naquele segmento. Exatamente. Ele ficou perto dos dois para dizer como deveria ser o beijo dado entre eles. Cara, bizarro, bizarro. Fora as roupas que Stephanie usava durante todos os segmentos que ela participava, principalmente na época da Attitude Era, né? Fora em diversas entrevistas que ela menciona isso abertamente. Cara, a gente precisar que Stephanie intervenha no caso do incesto, dizer que não queria que essa história acontecesse, diz muito sobre o caráter de Vince McMahon. Além disso tudo, Vince sempre quis estar no centro de tudo. Eles reescrevia roteiros minutos antes do show ir ao vivo. Criava ou destruía personagens com base em seu humor pessoal. Wrestlers como Zack Ryder, Bray Wyatt e muitos outros afirmam que tiveram suas carreiras sabotadas por decisões egoístas. Muitos lutadores de sucesso fora da WWE se recusaram a se submeter ao controle total de Vince. CM Punk é o maior exemplo disso. Tanto é que ele só decidiu retornar à WWE após Vince McMahon se desligar completamente da empresa, não ter qualquer tipo de vínculo com a empresa mais. Tanto é que agora o poder criativo total é do Triple H. A gente tem mais um fato também que só confirma esse caso de que Vince reescrevia roteiros minutos antes de um show ao vivo. Foi quando aconteceu a partida entre Roman Reigns e Brock Lesnar na WrestleMania 34, que foi quando, cara, a história inteira estava programada para Roman conquistar o título, o Universal Championship, naquela WrestleMania, naquele main event. Inclusive o Brock Lesnar queria isso, porque ele queria tomar um tempo, ele até mesmo queria ir pro UFC, né? Ele queria deixar o Roman over de alguma forma. Só que, cara, minutos antes da WrestleMania 34 começar, minutos antes do main event começar, o Vince reescreveu aquela luta, né? O vencedor daquela luta mudou os planos de total última hora. Tanto é que existem relatos de que o Roman só foi saber que ele perderia minutos antes da partida ir ao ar. Ele só sabia que o Lesnar ia abrir sua testa com aquelas cotoveladas um pouco antes dele entrar, cara, da entrada dele naquele main event, que tudo estava programado para ele vencer e Vince mudou tudo de última hora. Inclusive, todo mundo pode perceber o semblante do Roman na entrada daquela WrestleMania totalmente cabisbaixo, cara. Porque foi assim, ele foi afetado definitivamente com uma decisão de última hora. Extremamente bizarro o que Vince fazia. E esse é um dos tantos outros casos, né, que a gente tinha diversos exemplos aí de diversos casos, diversos relatos de que Vince reescrevia tanto o SmackDown quanto o Raw de última hora, né, ele adaptava da forma como como estava o seu humor lá no dia, se ele tivesse bonzinho, colocava, enfim, ele reescrevia baseado completamente em seu humor, né? E não importava a hora, o momento. Ele reescrevia faltando um minuto pro show, faltando um dia. Com ele não tinha isso. Ele só reescrevia quando dava na cabeça. E cara, ainda bem que a gente não tem mais isso.
E não muito diferente dos outros casos citados, em 2001, Vince McMahon protagonizou uma das cenas mais humilhantes da história da WWE, ao fazer Trish Stratus tirar a roupa e latir como um cachorro em plena transmissão ao vivo. Uma demonstração clara de como ele tratava o produto e seus talentos femininos, como peões em sua fantasia bizarra de controle. Além daquela história sobre incesto que Vince McMahon queria criar com a sua própria filha Stephanie, a história em que Triple H supostamente drogou Stephanie e se casou com ela em Las Vegas também foi criada por Vince, mesmo diante da polêmica de envolvimento com álcool, drogas e casamento forçado. E agora o caso que surgiu mais recentemente, e eu acredito que seja o mais famoso de todos esses, que é o de Jenner Grant. Ex-funcionária da WWE, Grant processou McMahon por tráfico sexual e abuso, alegando que foi coagida a manter relações sexuais com ele e outros executivos. O caso está sob investigação federal. Inclusive, é nesse caso em que supostamente o Brock Lesnar faz parte. Pois é, essa é a verdadeira face de Vince McMahon. Não é só um empresário visionário que mudou o mundo da luta livre. É também um homem que ultrapassou todos os limites do aceitável, tanto na TV quanto na vida real. E agora que você conhece os bastidores, a pergunta é: como alguém assim continua sendo reverenciado por tantas pessoas? Pois bem, a verdade sobre Vince McMahon não é fácil de engolir. Ele construiu impérios, isso é fato, mas também destruiu muitas e muitas reputações, controlou mentes e criou uma cultura de medo e silêncio. Hoje, mais do que nunca, é preciso contar essas histórias, porque, no fim, a luta livre é feita de pessoas reais e, com certeza, com dores reais, e elas merecem justiça. E aí, vocês sabiam de todos esses casos envolvendo Vince McMahon? Deixa tudo aí nos comentários, se inscreva no canal, ativem as notificações e, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like, porque o like é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui!